este maná. Vamos seguir. O maná, não, vamos pular para o 20 agora, para você entender o que a gente vai fazer aqui. Aqui vocês viram que eles reclamaram e falaram que não viram nada a não ser este maná. Agora vamos pro 20. 19, desculpa. Não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, ainda 20. Mas até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Amém? Pode sentar. Eu vou contextualizar agora para você entender. Nós lemos aqui, eu até fiz um sermão aqui, mas vamos ver o que o Senhor vai falar. Quando a gente vê esse texto, a gente entende que esse bando, esse pessoal, tinha o povo de Israel, e o texto diz que tinha um bando de estranhos junto, né? Quem era o bando de estranhos? Era o pessoal que foi junto, aceitou a ideia. Se eu falar para você agora que Deus ele me chamou para algo, você quiser ir junto, e você vir, você decidiu vir. Um bando de estranhos, estava junto. Estava no meio do povo, mas não era o povo. Estava junto com o povo de Israel, mas não era o povo de Israel. Amém? Então, nós vemos que este povo que saiu do Egito era um povo que ele estava sendo, neste momento que nós lemos ali, abastecido por Deus, guiado por Deus. Era um povo que saiu do Egito no comando de Moisés, que se você for olhar, Deus chamou Moisés para ele libertar este povo do Egito. Só que não foi fácil. Não pense que Moisés chegou lá e já levou o povo. Foi difícil. Mas Moisés, ele era bom, porque eu tinha deixado o povo já. Então, o que ele fez? Ele tirou o povo do Egito. E neste momento em que o povo chora, foi porque eles estavam cansados do maná. Só que nós vamos entender aqui que Deus já tinha aberto o Mar Vermelho. Esse povo, ele já tinha experimentado muitas coisas de Deus. Esse povo já tinha recebido muitas coisas de Deus. Era um povo que já tinha visto um milagre com seus próprios olhos. O maná era um milagre. Porque a Bíblia diz que o maná ele descia com o orvalho da manhã. Então o maná era um milagre divino, era algo que só o Senhor tinha acesso. O maná não era algo que eles colhiam da terra, do suor deles. Era algo que estava descendo do céu. Descia com orvalho. O maná era algo que estava pronto. Só que eles tinham que levantar cedo, recolher, pegar o maná. E eles podiam fazer várias coisas com o maná. A Bíblia diz que eles faziam pães. Só que chega um momento em que enjoou. Imagina, você come arroz, feijão e ovo 20 dias, no 21 tu já não quer mais comer arroz, feijão e ovo. Você vir no culto todo dia, domingo, você não vai querer vir no culto, porque você veio a semana toda. Então, este povo que estava junto com eles, estava sendo servido por Deus, abraçaram a ideia. Estavam juntos, e que nem eu disse, estavam no meio do povo, mas não era o povo. Algumas pessoas falam populacho, outras pessoas falam povo estranho, o bando de estranhos, desocupado, que nem a Angel falou ali. Estava escrito mesmo. Oh, Jesus. Então, o povo estranho, eles estavam juntos. E o que acontece? Quando nós entendemos que o que nós temos, ainda sendo pouco, é servido da mão de Deus, tem que haver uma gratidão, não tem que? Porque às vezes você pode ter nada, mas o que você tem foi servido da mão de Deus. O que você tem foi Deus que te deu.
Você provavelmente já passou por algum carro e estava escrito, foi Deus que me deu. Então, o privilégio do maná, para este povo, era entender que eles estavam sendo servidos por Deus. Eles estavam sendo servidos por Deus, ainda que não fosse ser o que tinha no Egito. Só que o que eu quero falar aqui para vocês, hoje, nessa noite, tá? É que este povo, ele passa a ter um desejo. Só que nós formos ver, se eu for perguntar para você, você acha que o povo de Israel já não estava cansado do maná? Porque se a gente vê o texto, eles falam que o bando de estranhos passou a ter um grande desejo. Também o povo de Israel começou a chorar. Porque daí lembrou como era bom. E eles, uma coisa assim que, eu passei mal. Quem leu também passou mal, né? Passou. Porque eles falaram que eles recebiam de graça. A carne era de graça, era tudo de graça no Egito. De graça. Eles eram escravos, mas eles lembraram que era de graça. E eu quero dizer para você, cuide o que você deseja, porque às vezes o desejo do teu coração faz com que tu te engane de tal forma, que você lembra que quando você estava lá no mundo, as coisas que você viveu eram muito melhor. Quando você era escravo ainda do pecado, você acha que você vivia muito melhor. E nós temos essa tendência. E uma coisa que eu digo para você, eu nem sei o que eu escrevi aqui. Uma coisa que eu digo para você, tá? É que eu não sei o que você se alimenta espiritualmente, eu tô falando. Eu não sei qual que é o alimento que você anda comendo, onde que andam os seus pensamentos. E eu quero dizer para vocês que quando eles falam, esse texto ele me irrita muito, muito, muito. Por quê? Porque eles dizem que é de graça. Só que eles não estão entendendo que o que eles estão sendo servindo é da mão de Deus. Eles passam a desejar. Uma parte do texto eles dizem, mas agora quem nos dará carne para comer? Quem nos dará o acesso novamente àquelas coisas tão boas, mesmo sendo escravos? Só que eu digo para você hoje, quem é que é o povo estranho que fala na sua mente? Hoje. Quem é o povo estranho que consegue minar o teu coração a ponto de você achar que de onde o Deus te tirou não vale a pena voltar? Na cabeça deles valia muito mais a pena viver lá. Só que é uma coisa agora, se nós formos lembrar do Egito, vamos lembrar de forma certa. Se você consegue lembrar de onde Deus te tirou, vamos lembrar da forma certa. Lembra quando você se drogava? Lembra? Lembra quando você se drogava e Deus te tirou deste lugar? Aí você lembra assim, como era legal, né? As festas. Como era legal quando nós se divertíamos, era legal. Mas você era humilhado, rejeitado. Pode ter dormido já na rua, pode ter passado vários tipos de trabalho, mas você só consegue lembrar das alegrias momentâneas que aquele momento te proporcionou. Você só consegue lembrar de coisas legais que você passou. Você só consegue lembrar da parte boa do pecado, a parte que são poucos minutos e depois você passa a se sentir excluído, rejeitado, humilhado. Você só consegue se lembrar do momento em que você estava lá rindo, brincando, mas não consegue se lembrar de quando você deitava na sua cama e dizia, nunca mais eu vou beber porque eu estou passando mal, eu estou cansado, eu não aguento mais essa vida. Só que nós esquecemos que estamos sendo servidos pelo Senhor. O problema é que nós esquecemos que o Senhor tem nos servido. E a primeira coisa que nós fazemos quando temos momentos de aflição, e eu quero dizer para você que o desejo pode ser que inicialmente nem era teu. Só que você passa a ouvir pessoas que não deveriam ter nem um pouquinho de acesso ao seu emocional.
Você passa a ouvir pessoas estranhas que dizem para ti, como era bom, né? Como era legal. Bah, lembra que a gente quando começam a falar isso para mim, eu já fico repreendendo em nome de Jesus. Ai, lembra quando a gente ia, quando a gente fazia? Tem gente que vem às vezes ainda falando. Lembra que a gente bebia, que a gente se drogava? Eu dizia, está repreendido em nome de Jesus. Eu não gosto nem de me lembrar de onde Deus me tirou. Você deve saber de onde Deus te tirou. Eu não gosto nem de me lembrar dessas coisas. Esses tempos a gente estava conversando lá, o Gabriel foi lembrar de onde Deus tirou a Catiana, ela quase bateu nele. Ela levantou e repreendeu e ficou louca. Porque a gente tem medo de voltar. Porque se a gente for imaginando, lembrando, daqui a pouquinho a nossa mente está lá de novo. E a gente lembra como era bom. Como era bom dançar até o chão. Quem nunca, né? Como era bom, ó, que a gente se divertia, festas em famílias. Hoje a minha família nem me convida para nada. Porque eu sou crente, daí eu vou lá incomodar eles. Aí você começa a lembrar dessas situações. Você começa a se lembrar como era bom, como era lindo. Só que você esquece do vazio que tinha na tua alma quando tu deitava na cama. Você esquece de quando você era atormentado por muitas coisas. Você esquece. E é tão fácil se esquecer do que Deus fez para nós. Porque nós vamos ver que esse povo, ele tinha passado o Mar Vermelho. A arca já estava indo adiante deles. A mão do Senhor, ela sempre levava eles. O orvalho da manhã vinha, trazia o maná. Só que tudo começou por causa do povo estranho. E eu quero dizer, você pode até achar preconceito, mas você começa a encher a sua casa de pessoas que têm outras mentalidades. E essas pessoas começam a dizer, mas tu é chato, né? Como ser crente é chato? Já aconteceu isso comigo. Não pode fazer nada mesmo, não pode mesmo. Às vezes eles vêm assim, não pode. É assim que eles fazem, é assim que o povo estranho faz. Ele começa a oferecer. E qual que é o questionamento inicial desse povo? Se tivéssemos carne para comer. Esse era o pensamento inicial. Eu não sei qual é o pensamento inicial que está na sua mente hoje. Se você tem desejo de voltar para onde Deus te tirou. Se você sente uma vontade de fazer coisas que Deus já te falou que não tem como mais fazer. E eu quero dizer para vocês que todas as coisas que começam no nosso coração e na nossa alma, nós temos que cuidar. Porque ela pode fazer com que você volte para onde Deus te tirou. Se você traía uma vez, provavelmente se você continuar se alimentando da tua carne, você volta a trair. E não demora muito. Se você bebia, se você continua andando com pessoas que bebem, você acha que você não vai se contaminar? Se você acha que você não vai ser influenciado, eu quero dizer para você, se você não estiver influenciando, o próximo a ser influenciado é você. Se você não se posicionar onde Deus te mandar, você é o próximo a cair. Aí você pode pensar, Tainá, que forte falar isso. Não, eu sei quem eu sou. E é por isso que nessa noite nós vamos ministrar autoridade. Autoridade, porque quando você sabe quem você é, você não vai no que as pessoas falam. Quando você se posiciona e sabe quem você é, o bando de estranhos não te leva de volta. O bando de estranho não faz com que você se torne escravo de novo daquilo que você já saiu. E eu quero dizer para você que nessa noite você precisa ter controle. Qual é o controle? Da sua mente. Controle da sua mente, porque você pode estar aqui agora e a sua mente pode estar em muitos lugares bem distantes daqui. E às vezes até folgam em mim. Ontem eu acho que eu fiz isso, né? Eu comecei, sai agora, sabe? Sai! Orando por mim, expulsando. Porque só pode ser demônio. As pessoas dizem, é religiosa.
Mas eu expulso toda hora. Eu boto a mão assim, sai. Sai, eu não aguento esses pensamentos. E se você parar para pensar, o pensamento você não quer pensar. Entenda isso. Tem coisas que você não quer pensar. Quando você vê, você já pensou. Só que se a gente for olhar, a nossa alma, a nossa carne, ela tem muita força. A nossa vida é uma guerra constante entre carne e espírito, carne e espírito. E eu quero perguntar para você, qual você tem alimentado mais? Do que você tem se alimentado? Porque se você ficar 10 horas olhando Netflix, e dependendo do que for, você é influenciado, você acha que não. E se você achar que você não está sendo influenciado, você está sendo influenciado e nem sabe. Daqui a um pouquinho você está reproduzindo alguma ideia. E é por isso que eu sempre falo para quem que anda comigo, se alimente da palavra, porque você vai trazer aquilo que você leu na palavra. Você vai se alimentar e reproduzir aquilo que você está ouvindo. Quando a gente fala que o desejo inicialmente não era deles, é porque a gente vê que no texto fala que também os filhos de Israel tornaram a chorar. Eles começaram a lembrar. Inicialmente eles não tinham essa vontade. Pode ser que já tinham um pensamento. E é por isso que eu digo para você que tudo parte do seu pensamento. De repente você chegou aqui hoje pensando, eu acho melhor tal coisa. Eu acho melhor que se eu me separasse, eu ficaria melhor. E eu tenho certeza que você já planejou na sua mente como você ficaria solteiro. Nossa, seria uma bênção, né? Se eu fosse solteira. Aí a sua mente vai indo. Aí, né? Posso ir lá. Aí, pessoa que meu esposo não gosta, já posso colar neles. É assim que funciona. Ou você lembra como você era feliz. Eu digo para vocês que eu não gosto de contar esse testemunho. Mas se você olha hoje, você acha, não, fulano não, né? Fulano crente. Mas a minha casa era droga, prostituição. Não é prostituição como vocês pensam assim. É o mais feio que vocês podem imaginar. Bebida. Eu lembro que tinha uma senhora que trabalhava na minha casa. No outro dia, quando ela chegava, ela pensava, meu Deus, o que aconteceu aqui? Era tudo que vocês possam imaginar. Era destruição de verdade. Aí você pensa, como é que hoje tu conseguiu? Porque um dia eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu vi que todas essas coisas que eu passava, era tudo passageiro. Eram alegrias momentâneas, eram tristezas, eram felicidades momentâneas. Eram desejos e prazeres momentâneos. Porque quando eu estava sozinho, a única coisa que eu pensava na minha mente é que se eu morresse seria a melhor opção para a minha vida. Porque daí eu não passaria mais por tantas coisas. Sabe o que acontece? A gente se suja sozinho. Depois que a gente está bem sujo, a gente coloca a culpa nas pessoas mais próximas de nós. Quem me sujou? Eu quero dizer para você que quem se sujou foi você, com o desejo inicial que passou na tua mente. E tudo parte de um desejo inicial. Eu não sei qual é o seu desejo hoje, mas eu quero dizer que tudo partiu do desejo deles. E onde eu quero chegar com isso? Quando nós lemos aquele texto, que o Senhor diz para eles, santifiquem-se para amanhã, que vocês vão comer carne até sair pelo nariz. E é por isso que você se suja mais ainda. Que você vai indo. E eu tenho parentes que são usuários de crack, meus tios. E quando eu vejo, eu não sei o que eu faço. Vontade de orar, expulsar o demônio, mas não é sobre isso. É sobre a mente, sobre o que a pessoa deseja mais forte. São traumas que desencadeiam isso. A minha tia, ela doou os 3 filhos por causa de droga. Por causa de crack. Ela doou os filhos dela. Um mora com a minha mãe. Os outros 2 moram com o meu outro tio.
E a Andriele, ela falou para mim ontem, viram o teu tio lá no lugar tal, tal. E eu fiquei, ai, misericórdia, não me fala. Porque eu não sei, não tenho. A gente fica pensando, o que a gente pode fazer? Porque são pessoas que não têm força. Não tem força, não consegue sair daquilo. Não consegue sair. Eu quero dizer para vocês que eu não me viciei a fundo em muitas drogas porque eu tinha medo. A única droga que eu usava era maconha constantemente, provavelmente na noite. Porque daí dava uma paz e tu dormia. Aquela paz passageira, porque de manhã tu acordava com o mesmo vazio. A mesma aflição. A mesma dor no coração, pensando, o que farei no dia de amanhã? Porque se eu acordei hoje, eu preciso viver amanhã. E eu quero dizer para vocês que, quando você entende que você é servido da mão de Deus, coisas passageiras e momentâneas não podem. Se Deus já te tirou do Egito, lembre-se só das coisas ruins que você passava lá. Não volte a lembrar das coisas que você fazia antes, se uma vez Cristo já te libertou. E eu quero dizer para você que quando Deus fala para eles assim, ó: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Só que acontece uma coisa aqui. Inicialmente o Senhor falou que eles comeriam carne. E o problema aqui nunca foi a carne. O problema aqui foi o controle. O controle. Eu não digo para você, mas a Tainá falou que não pode olhar Netflix, está repreendido. Entenda o que eu estou falando aqui. Eu estou falando do controle. Porque se nós formos olhar aqui, Deus falou, vocês querem comer carne? Vocês vão comer carne agora o mês inteiro. Não vão reclamar. Só que acontece uma coisa aqui muito forte. Eles não tiveram controle para tirar. Porque o maná, ele era assim. O maná, ele caía, eles pegavam o necessário. O Senhor sempre disse, pega o necessário. Porque senão ele apodrecia, ele dava bicho. Era o necessário. Só que quando eles viram a carne, eles se descontrolaram de tal forma que a Bíblia diz que cada um pegou 10 montões. Eu não sei como está na sua versão. Era muita carne. Descontrole. Foi o descontrole. E o que a Bíblia vai dizer aqui? A ira do Senhor se acendeu sobre eles. E eles morreram. Na hora. Eu imagino assim, eu posso imaginar, tá? Não está escrito. Como que... Será que o Senhor já não tinha planejado matar eles? Na minha interpretação, não. Porque ele disse que eles comeriam 30 dias, 20 dias, até sair pelo nariz. Só que a ira do Senhor se acende contra eles quando eles veem o desespero de comer carne. Imagina o Senhor pensando, eu servi essas pessoas todo dia. Eu mandei os mandamentos, a arca indo adiante. Eles tinham tudo, mas quando eles viram a carne, eles se descontrolaram. Eles pegaram de uma forma, porque eles pensaram que era descontrole de tal forma, que eles pensaram que era só aquilo. E é por isso que eu digo para você, tenha controle e autoridade sobre quem você é. Porque se você não tiver autoridade sobre quem você é, qualquer coisa te leva para longe. Qualquer pensamento já faz com que você desista das coisas de Deus. Qualquer olhar que as pessoas olham para ti, você acha já que Deus não te escolheu. Se alguém não te cumprimentar, você já acha que... como era melhor lá no mundo, porque nem me cumprimentar os irmãos da igreja me cumprimentam. Como se a igreja fosse por causa de pessoas. Como se Jesus fosse um lugar físico. Então eu quero dizer para você que os desejos que passam na sua mente, muitas vezes podem ser por causa
do descontrole. Pessoas que vêm falar com você. E já aconteceu, às vezes você nem viu alguma coisa, alguém cola do teu lado, um povo estranho. E fala, tu viu? Fulano não olha pra cara de ninguém. Aí você nem percebeu, você diz, verdade. Aí acaba que você já olhou outra coisa, mas também tu viu? Mas pra cara do outro fulano ele olha. E aí isso já vai indo. Aí você acha que Deus não te escolheu. Aí você acha que ser servido na mão do Senhor não é o suficiente. Aí você acha que tudo aquilo que o Senhor fez pra tua vida não vale a pena. Aí você já começa a olhar defeito em outras coisas. Aí você já começa a encontrar defeito na sua casa. Aí você já encontra defeito no seu casamento. Aí você já encontra defeito no seu filho. Aí você já olha e pensa que está tudo errado. Tudo parte de um pensamento. Tudo que você hoje vive passa de um pensamento. E é por isso que eu expulso os pensamentos da minha mente. Inicialmente, não é um desejo meu, mas é um desejo que colocam na minha mente. Muitos desejos que partem de você é por causa do povo estranho. Aí você vai pensar, quem é o povo estranho? Quem é o povo estranho que fala na sua mente? Às vezes pode ser você o povo estranho. Você mesmo. Às vezes o povo estranho é você. Às vezes o populacho é você mesmo. Às vezes o bando desocupado é você mesmo. Que não tem o que fazer e começa a colocar coisas na sua cabeça. Pode ser. Às vezes eu posso pensar, às vezes eu posso, se eu parar para pensar mesmo, eu fico imaginando, não, mas eu sou o populacho. Hoje eu fui, eu posso pensar assim. Nem sempre é alguém físico. Tem coisas que partem da tua mente. Então eu quero falar para você que hoje nós vamos orar aqui por autoridade. Porque quando você tem autoridade, sabe quem você é, não tem povo estranho que fique na sua mente. Não tem desejo inicial que faça se cumprir. Porque nós somos guiados por desejos. Desejo, como a gente ama. Eu desejo muito ter um carro tal. Mas o carro que você tem foi Deus que te deu. Eu já vi pessoas andarem de bicicleta e serem tão felizes, muito felizes. Tão feliz a ponto de quem andar de carro pensar, mas que tanto é feliz? Se nem carro para andar tem. Que felicidade é essa? Felicidade que só o Senhor consegue proporcionar. Felicidade que só o Senhor consegue te entregar. E é por isso que você vê às vezes pessoas tão simples, com felicidades tão grandes, que você tem o desejo de andar perto. E um amigo meu disse para mim hoje, foi hoje ou ontem, que ele disse, eu não sei. Eu gosto de andar com vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas parece que vocês gostam de estar comigo também. E ele é simples. Ele não tem muita coisa para oferecer. Mas se tu tá com ele, tu vê que ele não fala mal de ninguém. Ele não fica apontando as pessoas. Ele é feliz. Ele é feliz no simples. E é tão... A gente fica pensando como ser feliz no simples. Porque ele entendeu que o que ele tem foi Deus que deu para ele. Ele mora de aluguel, a gente foi na casa dele hoje. E ele comprou as coisas deles novinhas, assim. Uma felicidade absurda pelaquela casa que não é dele. Absurda felicidade. Mostrando como era o armário dele. Como é o armário dele agora que ele comprou. Porque ele ganhou. Ele ganhou o armário. Ele comprou moto. Ele fez um empréstimo porque ele é CLT. E ele paga a moto, recebe bem pouco. Paga aluguel, paga moto. E eu queria que você visse a felicidade dele. Felicidade. Muito feliz. E o Mike disse que ia dar o terno do casamento dele. E ele foi ver o terno e ele olhava o terno, não, muito caro. Mas é bonito. Não, mas vamos ver outro. Eu falei, não, a gente vai levar esse.
E eu não vim aqui dar testemunho de pessoas, eu vim fazer com que você entenda que o que você tem foi Deus que te deu. Ainda que seja pouco, foi Deus que te deu. Ainda que você ande ainda de a pé, entenda que o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer sobre a tua vida. Se o teu carro é simples, foi Deus que te deu. Se você mora de aluguel ainda, foi Deus que te deu. Só que você vê um povo estranho falando. E você começa a ter desejo de coisas que nem era para ti inicialmente. Você começa a cobiçar aquilo que não era para você agora. Não quer dizer que o Senhor não vai te dar. Você pode ainda não morar na casa que o Senhor falou que te daria. Mas entenda, ser servido da mão de Deus é o mais importante nessa geração. Ser servido da mão de Deus é o mais importante. Várias vezes, eu tenho certeza que você tem promessa de Deus aqui. Só que você hoje vê esse povo aqui, ele tinha promessa de Deus. Qual era a promessa? Entrar na terra que manava leite e mel. Era uma terra boa, era uma terra fértil. Só que eles estavam ali no deserto e não viam nada a não ser este maná. Tendo promessa de Deus. Você tem promessa de Deus e todo dia você reclama do maná que o Senhor está servindo. Você deseja alimentar a sua carne todo dia, porque o Senhor ainda não fez o que Ele falou que faria. E uma coisa que eu não consigo entender é: por que você vai voltar para onde o Senhor já te tirou, só porque Ele ainda não fez aquilo que Ele falou que Ele faria? Por acaso o Senhor é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa do que te prometeu? Parece que sim. Porque vem um ventinho, você já se atira junto no chão. Agora a gente vai se encaminhar para o final. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando essas pessoas vêm, a Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: não tem problema, eles vão comer carne. Esse é o desejo do coração deles, eles vão comer carne. Porque o problema não era sobre a carne. Era sobre ser grato pelo que o Senhor já tinha servido para eles até aqui. O problema não é você desejar algo muito maior, não tem problema nenhum. Porque a Bíblia ela fala que nós viveríamos o melhor. Eu não estou falando para você e não estou pregando miséria. Porque eu gosto de viver bem, eu gosto de andar bem. Eu não gosto de passar trabalho. E ninguém gosta aqui. Só que tudo que nós passamos, nós esquecemos o que o Senhor fez para nós. Tu passou hoje dificuldade, você esqueceu quantas vezes o Senhor te serviu. Você esquece, a gente esquece muito rápido. Uma coisa sai fora, viu também? Fui sair do Egito. Quando a Bíblia diz que o maná ele vinha com orvalho. E quando eles pedem carne, a gente diz que veio cordonizes na altura de 1 metro, tá? E eu quero que você entenda isso aqui. O que o Senhor mandou para eles vinha do céu, era algo que só o Senhor tinha acesso. Quando a cordonize ela vem com um vento, com 1 metro de altura, eles enlouquecem de tal forma que eles pegam muito. A ira do Senhor se acende na hora e eles morrem. Aí você pensa, eles tinham promessa ou não tinham promessa? Tinham promessa de Deus ou não tinham? Morreram pelo desejo do coração deles. E é por isso que eu sempre disse que era o vale do desejo. O vale dos desejos, como eu queria, como eu gostaria de viver isso tão bem, porque o desejo inicial não é teu. Como eu gostaria de fazer tal coisa, eu seria muito mais feliz. Essa é o que a gente pensa. Eu quero dizer para você, eu até folguei esses dias que eu falei ali numa hora no altar, quando eu preguei que quem tem promessa não morre, depois morre sim. Viajei.
Morre. E o pior é que morre. Depois eles estavam ouvindo o vídeo, eu pensei, meu Deus, morre sim. Não estou dizendo que o Senhor vai te matar, tá repreendido. Eu estou dizendo para você que a morte pode ser espiritual. Você pode nunca mais querer as coisas de Deus, só porque Deus um dia te frustrou. Só porque um dia você andou pelo deserto, só que sendo servido por Deus. Eles não estavam no deserto passando fome. Estavam sendo servidos por Deus. Eu quero que você entenda e lembre que o Egito, se for para lembrar mesmo do Egito, lembra de quantas vezes você chorou e não tinha ninguém para te estender a mão. Lembra quantas vezes você precisou de algo e não tinha ninguém para servir. Lembra quantas vezes você não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, queria fazer alguma coisa e não tinha ninguém para te levar. Lembra dessas coisas quando você for lembrar do Egito. Eu quero orar por você. Eu quero orar no geral. E eu quero que você entenda que tudo que tu tem vivido hoje, tudo que você passou hoje, te encaminha para a terra que o Senhor te prometeu. Te encaminha para o que o Senhor falou que você seria. Todas as coisas que você tem passado, não é porque o Senhor quer matar você. É porque Ele quer te ensinar a depender dEle. Ser servido da mão dEle. E não tem privilégio maior do que ser servido por Deus. Não tem privilégio maior. Eu quero que você se põe em pé. E eu quero que você entenda que Egito não é referência de nada para você. De onde você te tirou não tem mais referência de nada. Só que o problema é que nós lembramos só das partes boas. Só de como nós éramos felizes. Quando a gente não tinha hora para dormir, nem hora para acordar. Como nós éramos felizes. É só isso que a gente pensa. Eu quero, se você quiser vir mais para frente, nós vamos orar.